Quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém? Louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé para reverenciarmos a palavra de Deus. Eu vou ler um trecho aqui da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 17. Amém? Amém. Glória a Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de nós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Amém? Bom, nós estamos vendo aqui praticamente a inauguração do Novo Testamento. E nós somos o Novo Testamento. A história continua sendo escrita e nós somos personagens dessa história. O que os discípulos nos ensinaram, os Atos dos Apóstolos, continuam sendo escritos por cada um de nós. Apesar do cânon já ter se fechado, mas nós continuamos escrevendo Atos dos Apóstolos. Estamos vivendo o Novo Testamento, estamos vivendo a ação da graça de Deus, a ação da dispensação da graça. Louvado seja Deus por isso. Nós agradecemos a Deus por isso. Fechemos os nossos olhos, vamos agradecer e abrir este culto para a glória de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque esta palavra somos nós, Senhor. Nós que vivemos hoje na dispensação da graça, nós que somos responsáveis, Pai, para levar avante os Atos dos Apóstolos, não apenas falar sobre eles, mas principalmente vivê-los no sofrimento, quem sabe até a morte, Pai. Mas estamos aqui, Pai. Eis-nos aqui, como nos diz Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Papai, nós queremos abrir este culto. Abençoe cada um de nós, abençoe todos aqueles que irão glorificar e louvar o Teu nome. Estende as Tuas mãos sobre os músicos, para que o verdadeiro louvor parta de dentro da nossa alma, para a glória do Teu nome. E estende as Tuas mãos sobre o nosso irmão Márcio, que irá trazer a palavra nesta noite. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Deus. Paz do Senhor, igreja. Vamos louvar a Deus com apenas um cântico. E eu estava cantarolando esse hino hoje, meio que o dia inteiro também. E fala sobre a amizade de Deus, sobre tê-lo como amigo. Não há nada melhor do que isso. Amém? Amém.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Obrigado, Deus. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração. Obrigado, Senhor. Santo nome de Jesus. E assim a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Vocês podem se assentar. Quero dizer que estou muito feliz com a presença de vocês. E tem uma palavra que o reverendo Hernandes Dias Lopes, em uma das suas pregações, ele disse que uma igreja, não uma igreja perfeita, mas uma igreja que tem uma teologia reformada e uma unção pentecostal, é a igreja que está caminhando no caminho estreito. E aquela palavra marcou meu coração. E em uma das orações que nós tivemos aqui, nós estávamos orando aqui nesse altar, e o Senhor começou a ministrar, não somente no meu coração, mas no coração de muitas irmãs, muitos irmãos, que nós temos que nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Daí nasceu esse sonho. O Senhor colocou no coração da nossa querida irmã Eloide
E ela chegou até mim, conversou, falou: vamos fazer? Eu falei: agora, só se for agora. Então é assim, a igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está nos direcionando a nos aprofundarmos cada vez mais na palavra de Deus. Quero chamar aqui o professor Márcio. Nós nos conhecemos há mais de 10 anos. Foi meu professor no IBB, Seminário Teológico. Terminei meu curso de teologia ali e ele foi um dos meus professores. E uma bênção para ensinar, uma bênção para administrar conflitos, né? Porque nós tínhamos um pastor na nossa classe, eu lembro até hoje, e aí eu converso com ele sobre isso. Ele era bem daqueles crica, né? A igreja dele sempre era a igreja perfeita, né? Nunca acontecia nada. Então todas as vezes que ele falava de algum problema, ele dizia: não, na minha igreja não, mas isso está errado. Sempre contestava o professor, e o professor aqui sempre com muita paciência. E às vezes nós estamos do outro lado, né? E eu pensando, eu não sei se eu teria essa paciência. E o pior, que depois, né, alguns anos depois, eu praticamente vivi a mesma situação. Não somente no seminário, mas também na igreja. Então, é um grande amigo, um mestre na palavra de Deus. E está apresentado aqui. E vamos dar início aí a nossa semana teológica. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, tá bom? Amém? Então vamos lá. Quando o Carlos me convidou e a Heloísa, eu falei: Jesus amado. E ainda para piorar, o Carlos ainda foi na minha igreja nesse final de semana, viu? Estava tendo congresso lá e eu convidei, ele teve coragem de ir. Eu falei: irmão, cuidado, viu? Lá o povo só falta voar, viu? Lá dá nó em pingo d'água, planta bananeira, foguetinho de Yeshua, helicóptero de Jeová. Você imaginar, tem lá. Mas vamos lá, irmãos. Eu agradeço pelo convite e peço que o Senhor fale com você de alguma maneira. Nosso tema geral, pelo que me passaram, é conhecendo os evangelhos. E o tema de hoje é a mensagem do Novo Testamento e sua relevância para a igreja. Eu queria ler com vocês um texto, está no Evangelho de João, no capítulo 4. É um texto longo, eu vou pedir um pouco de paciência, mas eu queria ler com você do verso 1 até o verso 30. E aí a gente vai começar a engatilhar no nosso assunto. O texto diz o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como tu, sendo judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado?
Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá mais sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorareis o que conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a nossa salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto cegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? Essa passagem, ela ilustra uma coisa bem interessante. Deixa eu ver se eu me acho nesse replicador de mudar a tela. Não. E estou apanhando aqui. Me salva aqui alguém tecnológico. Alguém tecnológico me salva aqui. Tá ligado? Hibernou. O computador foi dormir. Vamos esperar ele acordar um pouquinho. Nosso tema é a mensagem do Novo Testamento e a relevância para a igreja. E esse texto de João, ele tem muito a nos dizer sobre o que é o Evangelho de Cristo. Porque esse encontro de Jesus com essa mulher, na realidade Jesus revela para essa mulher samaritana tudo aquilo que é necessário se saber sobre o Evangelho de Deus. Talvez a gente olhe o texto assim e fale, a gente não consegue desvendar o que o texto diz, mas o encontro de Jesus com essa mulher, ele é extremamente esclarecedor, porque ele desmascara e ele revela de fato quem é Jesus e qual o propósito dele. E é um pouco disso que eu queria compartilhar com você nessa noite. A mensagem do Evangelho está no próprio Evangelho, porque o Evangelho nada mais é do que, como disse o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Mas o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque o próprio nome dele, Jesus, é aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, Jesus significa, ele é salvação. Então quando Jesus se apresenta para essa mulher, ele está se apresentando como aquele que é a salvação, como aquele que é o Cristo, como aquele que é o Messias. E é o texto que a gente está usando de João capítulo 1. Quando Jesus se encontra com essa mulher e ele a confronta, ela estabelece duas coisas em relação ao lugar da adoração. Ela sendo samaritana, e aí eu não vou entrar no contexto histórico aqui do como é que surgiu o povo samaritano, mas ela olha para Jesus e fala assim:
nós adoramos aqui neste monte. Eles estavam na região de Samaria, no Monte Gerizim. E a mulher ora para Jesus e fala assim: mas vocês adoram lá em Jerusalém. Por quê? Quando houve a divisão do reino do norte, depois da morte de Salomão, houve com Roboão, o filho de Salomão, e com Jeroboão, o usurpador, ele estabeleceu um culto paralelo na cidade de Samaria, no reino do norte, impedindo que os judeus ou que os hebreus viessem para Jerusalém cultuar. Então, desde os dias de Jeroboão, havia um culto rival, e o templo de Samaria foi construído posteriormente. Então haviam dois lugares, e os dois povos vinham da mesma origem, porque quando a mulher fala com Jesus, ela está falando assim: nosso pai Jacó. Então o povo samaritano, eles são descendência também abrâmica, descendência dos 12 filhos de Jacó. E aí ela fala para Jesus assim: mas nós adoramos aqui, mas os judeus adoram lá. Quem é que está certo? Qual é o lugar correto de se adorar a Deus? Você já fez essa pergunta? Vamos voltar um pouquinho antes para a gente chegar aonde eu quero que vocês possam entender. Como é que se dava a questão da adoração anterior à lei mosaica? Não havia lugar sagrado. Quando Jacó teve a visão da escada subindo e descendo, o que ele fez naquele lugar? Ele pegou pedras e fez um altar e adorou ao Senhor. Ou seja, antes da lei mosaica não havia lugar específico para adoração a Deus. Qualquer lugar era lugar de adoração a Deus, mas não era qualquer pessoa que poderia adorar, mas em qualquer lugar poderia se erguer um altar. Quando Noé desceu da arca, o que ele fez? Ele adorou, ele levantou um altar e adorou. Abraão fez a mesma coisa, Isaac fez a mesma coisa. E se nós formos ver, todos eles fizeram altares e adoraram ao Senhor. Ou seja, eles andavam errantes na terra, mas aonde paravam, erguiam um altar e adoravam ao Senhor. Então a primeira característica da adoração antes da lei mosaica é que ela não havia um lugar específico, um lugar determinado. Toda a terra era lugar de adoração a Deus. Essa é a primeira característica. A segunda, não havia um tempo sagrado. Eu não precisava esperar passar 7 dias para ir adorar a Deus. Qualquer hora era a hora da adoração. A qualquer momento eu podia adorar a Deus. Ou seja, eu podia acordar, abrir os meus olhos e adorar. Eu podia estar trabalhando e adorando. Ou seja, não havia um tempo específico e um horário determinado para que isso fosse feito. A qualquer hora, em qualquer lugar. Terceira característica, não havia objetos sagrados. Você não precisava carregar um castiçal de 7 pontas, um menorá, ou você ter, sei lá, colocar um kipar na cabeça, um talet, e por aí vai, meia ungida, pé ungido, sapato ungido, flor ungida, rosa ungida, e por aí vai. Ou seja, você precisa ter alguma coisa que você pegue e apalpe. Nesse tempo, antes da lei mosaica, não havia isso. Não havia objetos sagrados. E essa ideia, ela não estava no contexto da adoração a Deus. A quarta coisa é que não havia a figura do homem santo, ou seja, do sacerdote, daquele que fizesse a mediação. Por quê? Porque todo ser humano, homem, adulto, pai de família, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Veja bem, todo homem, adulto, pai de família. Isaac se tornou um sacerdote do seu lar quando se casou. Jacó se tornou um sacerdote do seu lar quando se casou. Enquanto era filho, sem se casar, estava debaixo do sacerdócio familiar do pai. Ou seja,
qualquer homem que constituísse a sua família, ele se tornava um sacerdote, e ele tinha liberdade e acesso a Deus. E aí vem o que? Vem a lei. E aí vem a lei e muda e inverte essa lógica. E o que a lei faz? A lei, a primeira coisa que a lei fala: acabou esse negócio de juntar um montinho de pedra em qualquer lugar. Acabou esse negócio de levantar altar, sacrificar, imolar e queimar. Acabou isso. Agora vocês têm um espaço sagrado. Quer trazer sacrifício? Tabernáculo e depois o templo. Começa a sistematizar e a criar regra na forma como se relacionar com Deus. Isso é ruim? De certa forma não. Até porque, se nós lembrarmos o contexto do povo que sai do cativeiro, quando Moisés institui a lei, eles ficaram 430 anos no Egito, sendo massacrados pela religião egípcia da época. Tanto é que na primeira oportunidade que aquele povo teve, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, estava lá falando com Deus, o que eles pediram? Nos dá um Deus que nós possamos ver, tocar e apalpar. Porque eles estavam carregados do paganismo da religião egípcia. E o que eles fazem? Eles fizeram qualquer coisa, brotou na cabeça deles: ah não, acho que vamos fazer um bezerro ali, vamos fazer qualquer coisa. Ah não, que tal um bezerrinho? É bonito, tem um chifrinho, vamos fazer um touro. Eles não fizeram nada da cabeça deles, como muita gente imagina. Aquele bezerro nada mais era do que uma representação de uma das divindades que existiam no Egito, chamada Apis, que era o deus touro, uma das divindades egípcias. Então, quando eles projetaram o bezerro, eles estavam replicando algo que eles conheciam, porque estava na mente deles. Eles precisavam de alguma coisa, e eles tinham o que tocar, o que apalpar. Então, a lei mosaica, ela vem nesse sentido. Ela estabelece lugar de adoração. Outra coisa que a lei mosaica faz, ela estabelece o tempo da adoração. Ou seja, estabelece o lugar, agora santifica o tempo. Santifica o espaço, santifica o tempo. Quando? Ao sábado. Você pode fazer o que você quiser da tua vida, desde que você não desobedeça a lei. Mas o sábado você tem que adorar o Senhor. Percebe como começa a haver uma mudança na forma de se relacionar? Antes sem lugar, antes sem tempo específico, agora com lugar específico e com hora específica, determinado momento, dia e lugar para se adorar a Deus. A terceira coisa é a questão do objeto sagrado. Antes não havia relíquias, agora se tem a Arca da Aliança. A arca passa a ser o centro de toda a estrutura do culto mosaico, do culto judaico. Por quê? Porque ele representava a manifestação da presença de Deus. E ninguém podia tocar a arca a não ser os separados para aquela tarefa. E aí entra numa outra questão, que é a figura do homem santo ou do sacerdote. Antes, qualquer homem adulto, qualquer homem, pai de família, podia ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Agora não. Agora a limitação estabelece uma regra. Para quem? Da casa de Levi. Levi teve 3 filhos: Coate, Gerson e Merari. Só os coatitas podiam ser sumo sacerdote. Só os coatitas da casa de Levi. Levi teve 3 filhos: Coate, Merari e Gerson. Só os coatitas podiam ser sumo sacerdote. Os meraritas e os gersonitas, uns cuidavam do transporte e da montagem, e os outros cuidavam da manutenção e da limpeza. Mas sumo sacerdote, só os coatitas. Ou seja, houve uma ultra restrição de quem podia se comunicar com Deus. Então a lei mosaica, ela estabelece um tempo
um lugar sagrado, ela estabelece um tempo sagrado, ela estabelece um objeto sagrado e ela estabelece a figura do homem sagrado. Agora faça o paralelo anterior à lei. Havia isso na lei, antes da lei? Não havia. Mas por que Deus faz isso? E se nós formos entender, esse modelo durou por 1500 anos. Esse modelo, baseado no fundamento judaico, durou por 1500 anos. Agora vocês estão entendendo por que Jesus está dialogando com aquela mulher e aquela mulher está colocando Jesus? Então, a gente tem 2 templos, tem 2 castas de sacerdote, tem 2 espaços sagrados, tem 2 templos sagrados em 2 lugares diferentes. Aonde é que se deve adorar a Deus? Aí vem a adoração do Monte Calvário, a nova aliança que o profeta Jeremias estabeleceu. Primeira coisa, sem lugar sagrado. Jesus falando para aquela samaritana, ele fala assim: o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não há mais espaço para tradição nem samaritana, nem judaica. Não há mais Monte Santo, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Não há mais lugar sagrado, nem no Sião, nem no Gerezim. O lugar sagrado está aonde existe um verdadeiro adorador de Deus. E ele começa a romper e a voltar à tradição anterior à lei, que determinava que não havia tempo, lugar, e todo homem adulto, pai de família, era o sacerdote do seu lar. Mas Jesus vai além. Vamos lá seguindo. Sem tempo sagrado. Paulo depois lá na carta aos Romanos, lá no capítulo 14, vai falar assim: vamos entrar na questão de quem guarda dia e quem não guarda dia. Mas não há necessidade mais disso. Porque um verdadeiro adorador, ele não se preocupa com o lugar. Ele não se preocupa com a forma, ele se preocupa simplesmente em adorar. Quando eu estava no seminário, a gente teve uma visita de uma missionária que teve em Israel, ela era missionária em Israel, depois passou um tempo na Inglaterra, e ela contou de um missionário que ela conheceu que foi para a Índia. E esse missionário estava pregando nos recônditos mais dispersos da Índia, né? E ele entrou numa região lá, numa vila, onde os camaradas eram muito radicais no hinduísmo. E por um descuido ele acabou ficando sozinho. O guia que estava com ele se amedrontou, fugiu e abandonou. As pessoas pegaram aquele moço e jogaram num poço onde eles jogavam os cadáveres, porque não tinha onde sepultar, jogavam num poço velho. E jogaram ele vivo dentro do poço. O que aconteceu com ele? Ficou um cadáver até o pescoço. Aí já imaginou se ele fosse daquele que só podia orar de joelho? Ele ia morrer afogado na podridão e na carniça. O que ele fez? Ele começou a clamar ao Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Uma corda foi jogada. Ele simplesmente segurou naquela corda. E quando ele subiu daquele poço até o pescoço, enterrado em cadáveres e corpos humanos em decomposição, quando ele chegou em cima, não havia ninguém e nem corda. Não havia ninguém e nem corda. Já imaginou se ele tivesse preso a uma regra assim: eu só posso orar de joelho com a cabeça coberta? Ia morrer afogado. Não, hoje não é sábado, eu não posso fazer oração. Ele morreria naquele lugar. Mas graças a Deus que nós não estamos mais presos a hora e nem a lugar. Porque a nova aliança em Cristo rompeu com essa barreira e nos capacitou para ir além disso. Para ir além do que a lei dizia. Para suplantar a lei e experimentar algo muito maior e muito melhor de Deus através de Cristo e da habitação do Espírito Santo. E é isso que eu espero que você entenda, que a mensagem 2 do Evangelho para a igreja hoje é um modelo completamente diferente.
de qualquer tradição, legalismo ou religiosidade, quer seja da tradição judaica, quer seja de qualquer outra tradição. Nós temos em Cristo liberdade, pelo Espírito Santo, de nos tornarmos adoradores de Deus a todo tempo, em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Amém? Acho que eu adiantei. Bom, vamos lá. Sem qualquer objeto sagrado. Acabou a Arca da Aliança. Acabou a figura do castiçal, do menorá. Acabou o uso de vestes de indumentárias específicas. Acabou essa questão de você ter que ter objetos sagrados, relíquias. Acabou. Porque nós não vivemos mais apegados à tradição. Nós não vivemos mais apegados à questão de objetos, de sacramentar, de sacralizar, de santificar objetos. Isso acabou em Cristo, porque Cristo suplantou a lei e nos libertou de todas as amarras que ela tinha, e nos deu uma outra condição, a condição de sermos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós somos feitos uma outra condição. Nós somos feitos o quê? Todos são sacerdotes agora. Lembra anteriormente, antes da lei mosaica? Todo homem adulto, chefe de família. Com a lei mosaica, da casa de Levi, da casa de Coate. A casa de Levi eram os levitas, todos aqueles que podiam trabalhar no tabernáculo e posteriormente no templo. Mas ser sumo sacerdote, só os coatitas. Aí vem Jesus e fala para aquela mulher assim: olha, nem classe sacerdotal de samaritano, nem classe sacerdotal de judeu. Basta você ser um verdadeiro adorador. Você não precisa mais ir até um lugar sagrado para que alguém ore por você. Você não precisa mais ir a um lugar sagrado para que alguém estenda as mãos sobre você. Basta que você reconheça que Deus é Deus. E se você clamar pelo nome dele, a presença dele vai se manifestar na tua vida. Porque em Cristo nós temos conexão com Deus pela habitação do Espírito Santo. E isso muda completamente a configuração do que era a tradição anterior à lei e do que era a tradição da lei. Que ela prendia as pessoas e amarrava, e ela te condicionava a um lugar, a um tempo específico, a uma hora de adoração, e sujeitar alguém que mediasse o contato com Deus para você. Isso acabou em Cristo. Embora hoje a gente tenha visto que esses resquícios do judaísmo, ele está voltando no meio do contexto do pentecostalismo e neopentecostalismo contemporâneo brasileiro. A gente está voltando aos modelos estranhos, né? Eu vi outro dia eu vou usar a expressão aqui, reverendo outro, uma paróquia por aí, uns caboclos, deixa eu ver. Me empresta essa cadeira plástica aqui, por favor. Vocês vão entender. 4 caboclos dentro de uma igreja, carregando uma arca da aliança em réplica, tamanho réplica normal. E sabe qual era a mais interessante? Irmão, se você fizer uma contribuição mínima de R$1.000, a arca do Senhor pode repousar e dormir na sua casa. Aí ela ficou assim, assustada. O pessoal queria replicar a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, então estava te dando essa chance. Paga no mínimo R$1.000 e a arca pode passar uma noite. Se você estender a contribuição, quem sabe ela possa ficar por uma semana lá. Como se nós precisássemos de arca, de objeto sagrado. Nós não precisamos mais disso. Sabe por quê? Porque mudou a configuração. Nós não estamos mais atrelados, nós não somos judeus, gente. Antigamente, Israel e os gentios, ou seja, todos os outros povos, essa era a configuração. Israel era uma coisa, o resto era o resto. Agora inverteu. Agora nós somos a igreja. E a igreja não é Israel. E a igreja não é os gentios.
Nós fomos gentios quando estávamos distantes de Deus. Mas quando nos conhecemos a Cristo, nos tornamos a igreja de Jesus. Então a gente passa a ser um outro povo, uma outra entidade, uma coisa completamente diferente. Nem Israel, nem judeu, nem gentio, mas a igreja. E é isso que você é agora. Você é a igreja de Cristo. Você é um povo completamente diferente. E que não há limites para você se relacionar com esse Deus que te chamou em Cristo. E derramou da sua graça através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pelo sangue derramado rompeu-se toda a tradição presente no judaísmo e toda a tradição presente no paganismo. Nós somos feitos povo de Deus, povo completamente diferente. Nem judeu, nem gentio, simplesmente a igreja. Você está entendendo? Você é a igreja de Deus em Cristo. E você foi chamado para fazer grandes coisas. Você foi chamado para fazer grandes coisas. Você foi chamado para ser grandes coisas. Você foi chamado para ser instrumento da glória de Deus. E você não precisa mais de objetos. Pegar uma arca, ter um menorá, ter um castiçal na sua casa. Irmão, a última que eu vi outro dia, eu fiquei passado. O camarada queria dar mais unção para a Bíblia, mais poder. O que fizeram? Eles colocaram, nós vamos ungir a Bíblia. Então a Bíblia foi ungida numa talha de azeite. Aleluia. Para dar unção para a palavra. Eu falei, Jesus amado. Para dar mais unção para a palavra. Eu falei, acabou que precisava derramar o óleo na cabeça dele, porque o camarada está completamente maluco, né? Não, vamos ungir a palavra, porque ela precisa de mais cuidado. Quando você diz assim, a palavra está fraca, vamos dar um calcigenol B12 aí, vamos fortificar o negócio, porque a coisa está fraca, o negócio do camarada está desandando na maionete. Então vamos potencializar, vamos ajudar uma mãozinha para Jesus, e vamos pegar a Bíblia e ungir ela, para ter mais poder, né? O pessoal aparece com umas novidades de vez em quando que você se assusta. Na igreja também muda-se a configuração. Anterior à lei, todo homem adulto, pai de família, era sacerdote. Na lei mosaica, só homens da classe de Levi, Meraritas, Coatitas e Gersonitas. Mas sumo sacerdote, só os Coatitas. Aí vem Jesus e fala assim, não. Verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. E aí todo sacerdócio de todos, homens, mulheres e crianças, todos são sacerdotes do Deus Altíssimo. Sabe por quê? Porque todos nós nos tornamos arca da aliança viva. A arca da aliança não era a representação da presença de Deus visitando o seu povo? Aonde Deus habita hoje? Hein? Dentro de nós. Então, irmão, você é a arca da aliança do Senhor. Você é a arca da aliança do Senhor. E aonde você vai é que se torna terra santa e lugar abençoado. Porque o Altíssimo está dentro de você. E esse é um dos mistérios malucos do Evangelho de Deus em Cristo. Jesus diz assim para os discípulos, eu vou vir com meu Pai e nós vamos morar dentro de você. Mas quem habita dentro de nós é o Espírito Santo. Você fala, Jesus mentiu? Não. Ele é um na unidade da Trindade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, e é esse Espírito que é um na unidade da Trindade, com o Filho e com o Pai, que habita dentro de nós. E a presença de Deus está dentro de nós. Então nós somos portadores do Deus vivo. Nós somos arcas vivas. Nós somos arcas ambulantes. Eu não preciso mais botar uma arca e pagar R$1.000 para a arca dormir na minha casa. Eu já sou a arca viva. Eu já tenho o Espírito habitando dentro de mim. Então essa é uma das características da mudança entre a religião judaica, entre o paganismo e a igreja. Nós, como igreja de Cristo, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E Ele nos capacita, Ele nos impulsiona, Ele nos elucida, Ele nos esclarece, Ele nos ilumina. Então eu não preciso mais de um lugar sagrado. Eu não preciso mais de um objeto sagrado.
Eu não preciso mais de um templo sagrado. Eu não preciso mais de um outro mediador. Porque tudo aquilo que eu preciso, Deus me deu através do sangue de Jesus Cristo. Por quê? Paulo escrevendo lá em Efésios capítulo 13, capítulo 1, verso 13. Quando nós ouvimos o evangelho da nossa salvação e nós cremos, nós fomos selados, marcados, guardados, protegidos por Deus com o selo do Espírito. E Ele, esse Espírito, esse selo que Deus nos marcou, é o penhor, é a garantia, é o resgate, é a forma como Deus, quando Deus vier nos buscar, é Ele que garante que nós vamos morar no céu. Porque Deus nos deu do seu Espírito, que é o Espírito Santo, que é um na unidade da Trindade com o Pai e o Filho. E é esse Espírito que habita dentro de você. Então você não precisa de outra coisa. Você não precisa fazer peregrinação para Israel para poder conhecer o Rio Jordão e ser batizado lá. Tudo bem, paga a viagem, leva o reverendo Rubens, ele te batiza, viu? Eu estou fazendo só propaganda. Leva ele para fazer a segunda lua de mel em Israel, que ele te mergulha, te afoga, faz o que você quiser lá. Você não precisa mais ir para Israel, irmão. Eu tenho que subir a vigília no Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas. Aleluia. O Espírito está dentro de você. Eu não preciso ir visitar o templo de Salomão, irmão. Eu não preciso ir lá em Jerusalém conhecer o Muro das Lamentações. Quanto crente sai daqui do Brasil e vai falar aquele muro, fica assim, fazendo aquelas orações na frente do muro. O camarada fica lá parecendo João Bobo. E é um João Bobo mesmo, fica assim. Como se reverenciando. Ah, irmão, eu não senti uma presença. Se a presença não está dentro de você, ela não está em outro lugar, não. Se o Senhor não está habitando dentro de você pelo Espírito, se você não é portador do Altíssimo, alguma coisa está errada. Você tem que ser portador do Altíssimo. Porque senão você não ouviu o Evangelho, ele não salvou, você não foi selado. Você só está convencido e está ajudando a faxineira da igreja aqui a limpar os bancos e dar um lustre para tirar o pó. Você só está ocupando espaço. Então nós temos que entender isso. E a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho para a igreja hoje é essa: nós somos um povo diferente. Nós não somos judeus e não somos mais gentios ou pagãos. Nós somos a igreja de Cristo. E todos nós, eu e você, homens, mulheres e crianças, quando confessamos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador das nossas vidas, quando o sangue do Cordeiro é aspergido sobre as nossas cabeças, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E aí nós somos guardados por Deus e pelo seu poder. E passamos a pertencer a Ele. Passamos, através da obra de Cristo, nos tornamos filhos de Deus, herdeiros dos céus. E como Paulo também escrevendo em Efésios, no capítulo 1, verso 3, ele fala assim: que Deus em Cristo nos abençoou com toda sorte, toda categoria, todo gênero de bênçãos espirituais nas regiões celestes. É isso que Deus tem para nós em Cristo. É isso que você ganha quando você se torna igreja do Senhor. Então não se deixe iludir por qualquer coisa, por qualquer movimento, por qualquer outras coisas, que as pessoas estão falando assim: ó, irmão, tudo bem, Jesus te salvou, mas leva a arca da aliança que você vai ver como vai abençoar o teu ministério. Reverendo Rubens, bota a Bíblia dentro da talha de azeite, você vai ver como você vai pregar melhor ainda. Como se a gente pudesse ensinar a Deus a fazer as coisas. A obra de Cristo, ela é suficiente para nós, plena e totalmente. E nós não precisamos de mais nada além do sangue do Cordeiro. Nós não precisamos de mais nada além do sangue de Jesus que foi derramado na cruz em nosso favor. Nós não precisamos de mais nada. Tudo aquilo que é agregado não serve para nada, a não ser para trazer confusão, contenda, discórdia, facção e gerar conflito no meio da igreja. Nós temos que pensar na igreja como aquela que pertence a Deus. E você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Então assuma também o seu papel daquele que pertence a Deus como igreja dele. Olhe para a sua vida.
pense naquilo que você é, porque Cristo conquistou você. Talvez você pense e fale assim, mas eu não sei fazer nada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que há diversidade de dons e há diversidade de ministérios. Talvez você não seja como o reverendo Rubens, ou como os meninos que tocam, ou como o irmão que estava aqui no violão, nos abençoando. Talvez você não tenha esse dom. Eu também não tenho. Eu mal toco sino de corda e café quente. Sino de corda é uma beleza. Café quente, só soprando. Não toco nada. Eu não canto nem... Eu brinco lá em casa que eu não canto nem na privada, que é para casa não vir abaixo no povo. Eu sou um terror. Eu adoro música. E eu gosto do estilo de música. O pessoal fala, mas você é doido. Eu gosto de música clássica. Eu gosto de ópera, irmão. Eu sou maluco. Eu sou baiano. Que não gosta de axé music. Olha, eu sou baiano. Não gosto de axé music. Que não gosta de pimenta. E que adoro frio. Esse é paraguaio legítimo, né? Pois é. Mas eu sou assim. E Deus me escolheu assim. E Deus tem me usado assim. E Deus também te escolheu assim. Do jeito que você é. Para te usar assim. Do jeito que você é. Por quê? Porque há diversidade de dons. E a diversidade de ministérios. E você foi chamado em Cristo. E você tem o Espírito Santo. Porque Ele te deu como herança e como marca. E Ele vai te usar. Mas você só precisa se despertar. Foge desses modismos do que muita gente anda falando por aí. O Rubens, na área de história, é melhor que eu. Mas a gente tem muito problema, as pessoas não conhecem história. E por não conhecerem história, elas cometem um monte de equívocos. Eu sei que os irmãos aqui, até o nome não nega, na igreja pentecostal, Penteca Formosa. Penteca é bonita, né? Eu brinquei com o Cássio lá na minha igreja, falei, Cássio, você veio aqui, não teve foguetinho de Exu no helicóptero de Jeová na minha igreja hoje. As irmãs não saíram marchando, ninguém plantou bananeira, ninguém saiu correndo na igreja, porque lá acontece de tudo, irmão. Vocês estão rindo, mas é verdade. E aí o pessoal olha para minha cara e fala assim, macho, você tem que vibrar mais, macho, nós somos um povo pentecostal. Você é muito gelado. Fazer o quê, né? Eu sou assim, quase um cemiteriano, tão frio quanto o lápide de cemitério, mas tudo bem, né? Mas Deus me usa assim, do meu jeito. Mas eu entendi que eu não preciso ser réplica de ninguém. Eu não preciso imitar ninguém, eu não preciso copiar o jeito de alguém falar, o jeito de alguém andar, o jeito de alguém ser. Eu me tornei sacerdote de mim mesmo. Eu sou arca viva porque Deus me deu o Espírito Santo dele. E se Ele me fez sacerdote de mim mesmo, da minha casa, e instrumento da glória dele para salvar outras pessoas, Ele também me chamou para adorá-lo. E eu adoro o Senhor com o que eu tenho, com aquilo que eu sou. Eu não preciso ficar copiando as pessoas. Como eu disse anteriormente, por que a gente tem tanto problema? Porque as pessoas elas não conhecem história. Se elas conhecessem um pouquinho de história, a gente evitaria cometer erros gigantescos. Quem disse que, com todo respeito aos irmãos, quem disse que todo mundo tem que falar em língua na igreja? Quem disse? Paulo lá em 1 Coríntios não fala assim, por acaso falam todos em línguas? Ou numa outra tradução, nem todos falam em língua, nem todos profetizam, nem todos tradução, nem todos têm sonhos e nem todos são profetas. Por quê? Porque há diversidade de dons e há diversidade de ministérios. Você já imaginou se todo mundo aqui fosse careca que nem o Rubens? Porque já seria uma perna... A gente já tem uma turma aí fazendo fã-clube, né? O pessoal está competindo, o Carlos, tem uma turma boa aí no caminho, né? Já imaginou uma igreja que todo mundo fosse a mesma coisa? Essa se perderei, irmão. Estava só pulando uma perna só. Mas tem que ter diversidade. Tem que ter a multiforme sabedoria de Deus, tem que ser derramada na igreja. Esse negócio de andar de perna só, isso é aleijado. Isso limita e uma hora cai. E quando cai não levanta fácil não. E não tem força para reagir. Porque só anda numa perna só. Então nós temos que desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu no Espírito Santo.
de toda a diversidade de dons do Espírito. A igreja tem que abundar e desfrutar de tudo aquilo, de toda a plenitude da graça de Deus, para que nós, de fato, entendamos o nosso papel como sacerdotes nessa terra. Para que nós, como portadores do divino, como arcas vivas, nós possamos entender que aonde você chegar, você vai transformar o ambiente. Aonde você chegar, as trevas vão se dissipar. E eu não preciso ficar gritando, esperneando. Eu não preciso. Se o Altíssimo habita dentro de mim e eu vivo uma vida que agrada a Deus, aonde eu botar o meu pé, literalmente se cumpre o que Deus disse para Josué: aonde colocar a planta do teu pé, a terra será sua. Aonde nós chegamos, a presença do Senhor transforma o ambiente. Não por nossa causa, mas porque Ele está dentro de nós. E aí você muda o contexto de onde você está, onde você trabalha. As pessoas modificam até o jeito de falar quando a gente chega. Isso tem que acontecer, porque nós somos sacerdotes. Nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Está claro isso para todo mundo? Então a mensagem, que a gente pudesse trazer algo para os irmãos nesse sentido, a mensagem do Evangelho para a igreja hoje, no Novo Testamento, é a revelação de que nós somos a igreja de Cristo. Nós não estamos presos à aliança anterior, à aliança mosaica. Nós não estamos presos à aliança mosaica. Nós somos libertos de toda e qualquer cadeia e prisão através do sangue de Jesus Cristo. E Deus nos resgatou para si e não para uma religiosidade. Deus nos resgatou para o louvor da sua glória e não para a exaltação de pessoas. Deus nos resgatou para si, para sermos para a glória dele em tudo, para que em tudo o nome dele seja glorificado através de nós. Amém? Amém. Espero que os irmãos tenham sido abençoados. Amém. Em nome de Jesus. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Última chance, o painel vai se acender, pegue sua senha. Por favor. Eu queria saber, Márcio, você disse que 1500 anos foi o que durou a lei. Mais ou menos. Mas por que Deus permitiu esses 1500 anos e só depois disso, no Calvário, que Ele deu esse novo start? Essa mudança de... Essa ruptura. Isso. Israel foi chamado para ser instrumento de Deus para abençoar outros povos. Mas Israel nunca cumpriu o papel dele. Depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué, por exemplo, o que acontece no período dos juízes? É um período, um tobogã espiritual, um sobe e desce, um sobe e desce, um sobe e desce, e o povo dá na idolatria. Quer ver um exemplo? Quando Deus chama Gideão, por exemplo, qual é a primeira ordem que Deus dá para Gideão? Vai lá e derruba o altar do poste ídolo que o teu pai tem na tua casa. E quem era Gideão? Gideão era um hebreu, povo de Deus, mas o pai dele, hebreu, povo de Deus, tinha um altar dentro da casa. E Deus fala assim: você vai lá, Gideão, e derruba o altar que o teu pai fez, que está na casa dele, ou seja, está na tua casa. Vai lá e derruba. Por quê? Porque Israel nunca cumpriu de fato todo o papel de Deus. Ele nunca andou com Deus de forma adequada, de forma consistente. Deus já tinha dado a promessa no capítulo 3 de Gênesis de que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E escolheu Israel através da descendência de Abraão para ser esse povo da qual nascesse o Messias. Mas Israel foi chamado para ser luz para as nações. Mas ela nunca cumpriu, ela sempre sucumbiu às trevas. Até que veio o tempo. Por isso que a gente tratou aqui dessa questão de dizer que Jesus veio, e aí Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, Deus rompeu com essa ideia de que Israel tivesse exclusividade de Deus e estendeu para todo mundo.
O judeu hoje ele precisa estar em Cristo, senão ele não é salvo. E nós, graças a Deus, temos esse privilégio. Levou todo esse tempo até para que se cumprisse a plenitude. Aí tem todo um contexto histórico das mudanças, das conquistas, da unificação da língua, da estrutura geográfica, política, linguística e de moeda que configurou o mundo antigo nos dias de Roma para facilitar a inserção e depois a dispersão dos discípulos para que eles pudessem pregar o Evangelho para todas as nações. Aí tem todo um contexto um pouco mais abrangente. Tudo bem? Mais alguém? Fala, seu Carlos. Ih, lá vem o seu Carlos. Nós vivemos em um país machista. As nossas igrejas, de modo geral, são machistas. Aí você diz que mulheres são sacerdotes. E agora? Estou errado? Não, eu sei que você não está errado, mas será que é assim? Não, porque a gente ainda vem de uma tradição judaico, católico, apostólica romana. O que a igreja fez quando a igreja se romanizou no século IV? Ela manteve, aliás, depois da morte dos apóstolos, a igreja manteve uma linhagem judaica. Apesar dela ter sido separada do judaísmo, ela continuou atrelada ao judaísmo na questão de costumes. Ela manteve a tradição patriarcal. Ela manteve essa tradição. E aí ninguém ousou questionar. Aí veio a Idade Média, então foi uma desgraça. As mulheres eram queimadas como as bruxas. Mas haviam mulheres sacerdotisas no meio da igreja, espalhadas. Você tem figuras absurdamente fantásticas na história da igreja. Catarina de Sena, Hildegarda de Bingen, Ângela de Folino, mulheres que se destacaram de uma forma na Idade Média. Muitas delas foram queimadas como hereges, mas todas elas eram servas de Deus. Surgiu um movimento, vou tentar me lembrar a data, de vez em quando me dá uns blackout assim. Um movimento chamado de As Beguinas, que eram mulheres que escolhiam viver para Deus como se elas fossem monjas e viviam em comunidades na floresta. Aí você imagina na Idade Média, 1200, 1300, um grupo lá de 20 mulheres cantando em volta de uma fogueira à noite e falando uma língua diferente. O que aconteceu com elas? Estão tricotando com o capeta, estão namorando o tinhoso, estão doidas para beijar o cramunhão, vão dar um garrão no coisa ruim. Às vezes eram mulheres como essas beguinas que elas não tinham maridos, eram pobres, elas viviam em comunidades, eram comunidades de mulheres cristãs. E muitas haviam manifestações dos dons de línguas. Você já imagina como brinquedo. Você já imaginou 20 mulheres rodando e falando em volta da fogueira e falando em língua estranha no meio do mato, de noite. Aí passa o reverendo Rubens, que é essa cara de rabino judeu dele. Vou contar tudo para o bispo. Muitas mulheres da Idade Média, tidas como bruxas ou como hereges, eram cristãs. E essas manifestações que haviam nela, elas eram tratadas como aquelas que se comunicavam com o demônio. Então a igreja assumiu essa condição, mas Deus em Cristo nos fez iguais. Deus em Cristo nos fez iguais. Vou perguntar aqui para o reverendo Rubens, quem é que sustenta essa igreja no joelho? É os cueca de plantão? Desculpa a brincadeira. De quem é mesmo o ciclo de oração da igreja? Não é dos homens, não? Então vocês exercem um ministério muito mais abrangente, muito mais abençoador do que imaginam. Porque em Cristo, todas vocês, irmãs, são benditas do Senhor. E todas vocês foram ungidas por Deus como sacerdotisas do Deus Altíssimo. Há autoridade do Senhor sobre as vidas de vocês, porque o Espírito do Altíssimo está em vocês. E ninguém pode contestar isso. O legalismo religioso talvez impeça, o Rubens vai bater depois, viu? De que as mulheres sejam ordenadas ao ministério. Porque a gente confunde ministério, só todo mundo que assume o sorvetão da igreja, o microfone. E não é isso.
teu ministério, por isso que eu falei, a diversidade de dons e a diversidade de ministério. O teu ministério não é ser pastor de igreja, não é pregar, mas o teu ministério, por exemplo, é ser um bom professor. Ontem, eu estava na minha igreja e estava contando isso. Tem uma irmã que faz aula conosco lá. A gente tem um instituto lá que funciona de segunda e terça. Ela faz aula conosco e ela é pedagoga. Ela estava desempregada há um bom tempo. Ela vinha falando: Deus, eu quero um emprego, mas deixa eu terminar os cursos que eu estou fazendo. Ela ganhou 2 cursos para fazer. Eu falei: eu preciso terminar os cursos, depois eu quero um emprego. E aí, em dezembro do ano passado, ela foi convidada para trabalhar numa creche. Adivinha de quem é a creche? De uma comunidade espírita. Ela cuida de criança de 0 a 3 anos. Ela falou que os meninos vêm numa perturbação, umas mães atabalhoadas, preocupadas, nervosas. O que ela faz? Ela fala assim, toda vez ela já chega na porta da creche dela: Senhor, abençoa o meu dia, abençoa essas crianças que vão entrar aqui. E todas as crianças que ela pega para trocar, ela já vai abençoando. Ela está lá exercendo o ministério dela. A profissão dela é ser professora de educação infantil. Ela está exercendo o ministério dela. Alguém está vendo na igreja? Não, mas ela está exercendo o ministério dela. Muito mais abundante, muito mais eficaz do que muito homem que prega e fala muita besteira por aí. Porque ela está cumprindo aquilo que fala. Eu preguei, ela lançou a semente. Alguém vai regar, Deus vai dar o crescimento. Imagina como é que essas crianças vão estar aqui daqui 15, 20 anos. Já sendo abençoadas desde agora. Ninguém está vendo, mas ela está fazendo. Então o ministério é isso, o ministério é servir. Mas a gente confunde a visão de ministério hoje com aquele que está aqui, bonitinho, com sorvetão na mão. E a gente inverteu a ordem. Então, irmãos, com todo o respeito, vocês, irmãs, são benditas e são sacerdotisas do Senhor, sim. Reconheça a igreja ou não, vocês o são de fato e de direito, porque Jesus as constituiu assim. E benditas sejais vós por causa da obra do Senhor nas vossas vidas. Amém? Desculpa. Mais alguém? Por favor. Márcio. Você falou a respeito do ser humano, ele tem a necessidade de se apegar de alguma coisa. Crucifixo, rosa, água que tem para abençoar, água que fica em cima do rádio para abençoar a vida da pessoa. Então, o ser humano, ele se apega muito a essas coisas materiais. A pergunta é: eu posso fazer o cristiano ele reduzir o sinal da cruz? Não, de forma alguma. Pode repetir no microfone a pergunta? Acho que lá atrás o pessoal não... Repita, reformule a pergunta. Ninguém te entendeu. A respeito da heresia, se eu posso dizer que é uma heresia, todos aqueles artifícios, tipo sinal da cruz, ou até mesmo o crucifixo, água, que as pessoas abençoam a água e colocam em cima do rádio e tomam, eu posso dizer que isso seria uma heresia? Vamos contar a história do copo d'água. Se vocês não sabem, eu vou contar a história para vocês. O Rubens já conhece a história do copo d'água. Em 1949, no Rio de Janeiro, um sujeito chamado Alziro Zarur, alguém já ouviu falar? Já? Há muita gente, graças a Deus. Fundador de quê mesmo? Legião da Boa? É um desmembramento do espiritismo kardecista tradicional. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em 1949, ele teve a brilhante ideia: coloque um copo de água sobre o rádio. Vamos fazer tudo direitinho. Aqui não vira? Vamos virar aqui. Essa água vai ser potencializada. Ele chamou ela de água fluidificada. 1949. Primeiro a fazer isso no mundo. Não foi no Brasil, foi no mundo. Alziro Zarur, fundador da LBV, Legião da Boa Vontade. O movimento pentecostal nos anos 50 viu e copiou. Deu no que deu. Só para responder os irmãos. Nada contra a gente orar. Lá na minha igreja a gente tem o hábito de orar por águas, para que as pessoas levem para as pessoas. Não tem nenhum problema disso. O que a gente não pode fazer disso é uma prática mercantilista. Ah, irmão, ora, vem aqui, como a gente ouve por aí, né? O reverendo Rubens não deve fazer isso aqui não, né? Assim, irmão, vem aqui nas quarta-feiras,
que quarta-feira é o dia da unção do Espírito Santo, mas é só na quarta. Se você tiver querendo o Espírito Santo na quarta, não adianta vir. Se você quiser vir na busca por emprego e milagre de Deus, é na segunda-feira, viu? Na quarta é Espírito Santo, viu? Na quebra de maldição é na sexta. Não adianta você vir nos outros dias. Aí ele só está aqui na quarta. Na terça, na segunda é o reverendo Carlos e o substituto o outro. Então isso fragmenta a igreja e você começa a lotear a graça de Deus. Então isso é ruim. A gente mercantiliza a fé e transforma ela em um objeto de valor que agrade, que me traga benefício e não para o outro. E aí eu crio uma questão de dependência. Foi aquilo que a gente falou anteriormente. Eu começo a transformar objetos sagrados. Rosa ungida, meia ungida, copo de água, óleo ungido de Israel. E você começa a criar eventos que no Novo Testamento eles foram todos abolidos. Que eu não posso, esporadicamente você orar num copo d'água, a pessoa está enferma, ela não pode vir na igreja. Você orou, não vamos orar. E alguém leva o copo d'água e aquela pessoa toma e acontece a graça de Deus se manifesta. Não há nenhum problema nisso. Mas o que a gente não pode fazer é criar a prática, como por exemplo, vou dar um exemplo. Uma renomada apóstola do Brasil aqui estava participando de um evento. Ela estava fazendo o batismo na igreja dela e o tinhoso se manifestou no rapaz, o capeta se manifestou. Sabe o que aconteceu? A pessoa levitou sobre a água e ela não conseguia expulsar o demônio de jeito nenhum. Sabe o que ela fez? Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi liberto. Aí o que ela fez? Irmãos, Deus me deu a revelação, o batismo liberta, expulsa demônio. Aí começou a dizer que batizar expulsava demônio. Quer dizer que é só jogar água no sujeito e o demônio vai embora? Percebe, irmão, como a gente cria coisas que não tem nada a ver com a palavra? A gente vai criando coisas que não existem. E a gente, como o Senhor falou, nós precisamos de coisas para pegar e apalpar. Não é muito legal você falar assim, irmão, eu recebi a Arca da Aliança. Reverendo Rubens trouxe uma, tamanho natural lá de Israel, ungida, reluzente, dourada, com aqueles querubins lá. Não, eu sou o primeiro da lista, 10 mil reais, a Arca vai ficar um mês lá em casa. Aí você chega assim, você só fica se refastelando, oh maravilha, a Arca está aqui. Aí a Arca sai, você fica borocochô, porque você se apegou ao objeto. Quando você se esquece que você é a arca viva, porque você é o tabernáculo vivo de Deus, então você é a arca de Deus, e aonde você vai, Deus está. E se você está triste é porque alguma coisa está errada, e não o contrário. Tudo bem? Mais alguém? Agora fez fila, a irmã lá primeiro. Vamos voltar lá. Passa lá para mim. Você falou que o sumo sacerdote, era o mediador, né? Entre o homem e Deus. Interessante que Caifás era o sumo sacerdote. E ele foi o responsável, não é? Por julgar Jesus e mandá-lo para a cruz. E Jesus veio atrapalhar questões políticas da época? É minha pergunta. Se a gente disser interesses, né, políticos. Jesus veio porque o sacerdócio de Anás e Caifás naqueles dias, ele não era mais um sacerdócio de linhagem levítica araônica. Não. O sacerdócio, quando houve a reforma do segundo templo nos dias de Herodes o Grande, por isso que o templo do Novo Testamento é chamado de Templo de Herodes, porque ele reformou o primeiro Herodes, houve uma divisão entre o sacerdócio, entre saduceus e fariseus. E eram grupos políticos que dominavam a religiosidade de Israel. Então havia uma alternância, tanto é que nos dias de Jesus haviam dois, havia Anás e Caifás, porque cada um era de um partido político. Um era saduceu e o outro era fariseu. Então o sacerdócio nos dias de Jesus, ele se tornou uma instituição extremamente política. E Jesus rompe com essa tradição. Porque o judaísmo, desde os dias
já no retorno pós o cativeiro babilônico, ele já estava se transformando numa religião pela religião. Porque o que acontece depois que eles voltam do cativeiro babilônico nos dias posteriores a Neemias, Esdras, Ageu, Zacarias, o que acontece? O judaísmo, ele se livra da idolatria, do paganismo. O paganismo, depois do cativeiro babilônico, você nunca mais vai ver um judeu falando que existe altar estranho em Jerusalém, em Israel, levantado por judeu. Pelos pagãos sim, mas por judeu não. Mas o judaísmo, ele se transforma numa outra coisa. Aí surge o farisaísmo, é a religião pela religião. E é isso que Jesus vem combater. Por isso que Jesus chama os judeus de sepulcro caiado, ou seja, vocês são caixões bonitos por fora, mas por dentro vocês são corpos em decomposição. Quem foi o próximo aqui? Teve aqui e aqui. Tem um vídeo, tem um vídeo na internet que está falando, as igrejas, eles pegam de dom, né? E tem o dom do cachorro, do soco, um monte de moça assim, em filé, o pastor vai passando. Vai comendo capim. Ele vai receber o Espírito Santo, entendeu? Isso é o anticristo? Eu não diria que é o anticristo, eu acho que isso é a ignorância do povo. A gente está vivendo literalmente aquilo que Jesus disse: as pedras estão clamando. Porque faz uma fileira de moças, assim, o pastor vai passando entre as mulheres, você vai receber o Espírito Santo, aí tem a unção do cachorro, o pessoal fica... Eu já vi o pessoal que passa comendo grama, irmão, não se assuste. A gente comendo grama por aí. Isso é o extremo da fé. Aí você começa a manipular e ir além. E o que a Bíblia diz sobre isso? O que Paulo diz? Se alguém vir a voz e pregar um outro evangelho, ainda que um anjo do céu tenha descido, seja maldito. Isso é maldição. Isso não é ensino bíblico, isso não está em consonância com a palavra de Deus. Então, foge dessas tranqueiras. Tá na internet, né? Eles estão fazendo a igreja balada funk, que é... Irmão, eu sobe no parênteses de passar por mal. O irmão falou da balada funk, quando alguém comentou comigo, eu falei, eu já tinha ouvido falar das igrejas funks só no Rio de Janeiro. O irmão falou que nada, mas aqui em São Paulo já chegou também. Eu falei, aí você entra lá, irmão, não se assusta, o que eu vou falar, não vai se escandalizar ao vivo depois, eu tô na roça aqui depois. Aí bota baile funk, aí vem as irmãs fazendo quadradinho de 8 para Jesus. Então, eu pergunto se é o anticristo ou o falso profeta. Aí, irmão, é um camarada desse, como diria o meu falecido avô, nada que uma boa coça com tiga de couro não resolva. Nada que uma boa coça não resolva. Isso é um absurdo, isso é aquilo que Paulo fala, que é literalmente apostatar da fé. É você se conformar com o mundo e trazer o mundo para dentro da igreja. O argumento que eu ouvi desse camarada, ele falava assim, irmão, mas a gente tem que trazer algumas coisas para atrair os jovens. Então tá bom. Aí começa o baile funk, as meninas começam a fazer quadradinho de 8 para Jesus, daqui a pouco começa a gritar, só as cachorras de Jesus. E tá rolando esse vídeo, né? Não dá certo, irmão. Não dá, isso é incompatível com a igreja. Você vem, aí o pessoal fala, mas a gente tem que trazer a juventude. Aí a juventude vem com aquelas roupinhas. Vocês estão brincadeira, tem baile funk dentro da igreja. E aí vem com aquelas roupinhas, faz quadradinho de 8, irmão, não vou usar os termos aqui, senão vocês vão se assustar. O que acontece dentro de determinadas igrejas, inclusive aqui em São Paulo. Para atrair a juventude. Isso não é igreja, isso é se conformar com o mundo. Isso é apostasia e a gente precisa combater. Pastor, você comentou aí que o povo de Israel passaram 430 anos, né? Essa contagem conta quando Jacó entra no Egito? Porque quando ele entra, já entra na bênção praticamente, né? Essa contagem de 430 anos, de onde que começa? Essa contagem já tinha sido quando Deus havia dito para Abraão de que o povo seria escravo em terra estranha. Deus já havia dito isso para Abraão quando fez a promessa para ele. Não me fala a memória, não sei se é capítulo 14, 15 ou 16 de Gênesis. Tem um dos trechos lá que Deus, falando da revelação, quando ele faz o pacto com Abraão, ele estabelece que eles ficariam cativos por 400 anos em terra estrangeira.
Então, esses 430, de acordo com aquilo que Deus revela, era 400. 430 é o alongamento, é a conta mais ou menos aproximada. Aí depende do autor. Tem uns que vai dizer que é com a chegada de Jacó, tem uns que vão dizer que é depois da morte de José. Aí depende da linha de interpretação do historiador que a gente vai abordar. Mas o fato é que é em torno de 400 anos. E aí uns para mais, outros para menos, depende da linha que a gente vai defender. Tudo bem? Mais alguém? O painel vai acender, pegue sua senha. 1, 2, 3, 5 minutos e vai acabar. Bom, se ninguém tem mais, eu agradeço pela oportunidade. Espero que os irmãos tenham sido de alguma forma abençoados. E espero que Deus os capacite e os habilite cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Deixa eu chamar o... Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Pastor Márcio Queiroz, esse é do meu, hein? Gostei do vaso aí. Gostei. Esse é do meu. Glória a Deus, irmãos. Aqui está o verdadeiro avivamento, irmão. O verdadeiro avivamento é esse. É palavra. Palavra. Aqui começa o avivamento. Amém? Vamos encerrar, né, pastor? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Amanhã tem mais, tá? Amanhã o pastor Fabiano. Uma bênção, tá? É igualzinho o vaso aí. Igualzinho. Não tem que tirar nada. Amém? Vamos orar o Pai Nosso. Tem um cafezinho lá embaixo, um café com leite, suco. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal. Os teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja dada ao povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, Jesus.